Certíssimo. Minha gente, a gente vai falar agora de um assunto muito importante para o estado do Maranhão, principalmente para o povo do nosso estado aqui. A Câmara dos Deputados manteve seu texto para a medida provisória 1033/2021, que reformula a legislação sobre zonas de processamento de exportação, as chamadas ZPE, dispensando-as de atingirem 80% de suas receitas brutas com mercadorias exportadas, incluindo aí, entre as beneficiárias, empresas exportadoras de serviços. Nós já estamos no ponto com o senador, não? É? Está no ponto? Ele está me ouvindo? Ok, então estamos ao vivo com o senador Roberto Rocha, que vai trazer mais detalhes para a gente sobre esse projeto, que é a Zona de Exportação do Maranhão, a ZEMA. Você já deve ter ouvido falar. Senador, seja muito bem-vindo. Senador, parabéns por esse passo tão importante dado ontem. Muitos maranhenses ainda não sabem, outros já sabem. A gente está muito orgulhoso do seu trabalho junto ao Senado, junto ao governo federal. E eu queria que o senhor explicasse para a gente, para os nossos telespectadores que estão em casa nos assistindo, basicamente, o que vai significar, não só para o Maranhão, para o Brasil inteiro, em especial aqui para o Estado, os pontos dessa medida provisória reformulados pelo projeto de lei de conversão, o PLV 13/2021. Boa tarde, seja bem-vindo. Prazer em falar com o senhor. Boa tarde, Ailton. Eu quero dizer da minha alegria e satisfação de retornar ao programa Balanço Geral e poder tratar desta feita com muito mais satisfação de um assunto que, de fato, poderá e irá, com certeza, mudar por completo o perfil econômico e social do Maranhão. Vai gerar aos maranhenses a oportunidade de ser sócio da sua própria riqueza. Nós temos uma dificuldade muito grande no Maranhão de conviver com essa contradição inaceitável de um Estado muito rico e um povo muito pobre. É a população mais pobre do Brasil. É onde tem a menor renda per capita. Por que tem a menor renda per capita? Porque a renda bruta, ou seja, o PIB absoluto. O que é o PIB? É o Produto Interno Bruto. É toda a riqueza que circula dentro de um território. Pode ser um município, um estado, um país ou um continente. Então, o PIB absoluto do Maranhão, toda a riqueza produzida, toda a riqueza que circula no Maranhão, é alto, é grande. Mas quando você divide isso pela população, que é a renda per capita, que é o PIB per capita, por pessoa, é o menor do Brasil. E observe, Ailton, observe, meu conterrâneo, minha conterrânea. Quando você divide o PIB absoluto pela população, você tem a menor do Brasil. Isso porque está na conta todo o minério e toda a soja que sai pelo porto do Itaqui. Dessa produção, dessa riqueza, a população do Maranhão não é sócia. Por que não é sócia? A soja é um produto primário, produzido em grandes áreas e toda mecanizada. Ou seja, atualmente, nem trator precisa mais de tratorista. Ela é produzida assim, colocada numa carreta ou no trem, vai para São Luís, de lá cai no navio e vai embora para o mundo. Tá, tudo bom. O minério de ferro, do mesmo jeito, ele é arrancado do chão por grandes máquinas, tem poucas pessoas trabalhando, coloca dentro dos caminhões, dentro dos vagões do trem, corta o Maranhão inteiro e chega ao porto do Itaqui e vai embora, sem produzir um prego. Mas isso há décadas. O que ficava, no caso do minério, ao maranhense? Além do pó do minério e do apito do trem. Problema. Por quê? Porque dezenas, centenas de vagões cruzam o município. Uma ambulância com um doente, por exemplo, que estaria esperando para passar, o sujeito morre.
Quantas pessoas não morreram ao longo desses anos ou perderam suas criações, gado, animais, cavalos, etc. Nós conhecemos o transtorno que é isso. E é por isso que tem que ter uma compensação. Essa compensação o paraense recebe desde sempre. Essa compensação se chama royalties. Royalties é uma taxa que você recebe pela exploração econômica de uma riqueza, no caso, o minério. Ela é um bem finito. Claro, um dia vai acabar o minério e vai ficar lá só o buraco. E é normal que o povo tenha direito a participar disso. Não é só a Vale do Rio Doce que tira aquele minério, bota e manda para a China. Lá na China que vai virar trilho, prego e tantos outros materiais. Ora, a partir de um projeto aprovado pelo senador Rocha, os 26 municípios que são afetados pela ferrovia, eles passaram a receber também royalties dos 26 municípios do Maranhão, dentre os quais São Luís, que aliás é o que mais recebe. Apesar de ter 16, 18 quilômetros de ferrovia, diferente de Açailândia, que tem 120, Alto Alegre do Pindaré tem 93, São Luís tem também portos e tem também barragem de rejeitos. Logo, São Luís recebe mais. E aí, esses recursos que caem todo mês na conta das prefeituras têm ajudado demais na capacidade de investimento que cada vez é menor dos municípios. Dito isso, eu quero dizer que essa política econômica equivocada, excludente, que leva a riqueza para quem já é rico, e quem que está levando? É outro rico? Por acaso são os Estados Unidos que estão mandando para a China essa riqueza? Não, é o pobre. E quem é dentro do Brasil? É o mais pobre, que é o maranhense. Ou seja, é Robin Hood às avessas. É o mais pobre mandando riqueza para o mais rico. Ou seja, mandando emprego, mandando renda, mandando sonhos, deixando no peito do pai e da mãe maranhense só a dor da saudade do filho quando tem que ir embora do Maranhão em busca de oportunidades. Eu acho que esses dias estão contados. A zona de exportação do Maranhão é um mecanismo, uma válvula de retenção que vai ser criada para agregar valor aos produtos dentro do Maranhão, dentro do Brasil. É uma área de livre comércio. Ou seja, qualquer indústria do mundo, pode ser de um brasileiro, pode ser de um americano, pode ser de um chinês, pode ser de um alemão, um japonês, o que for. Ele poderá colocar em São Luís a sua fábrica. E quanto vai custar o equipamento da fábrica, as máquinas, os bens de capital? Quanto vai custar no porto em São Luís? O mesmo preço que é no porto, por exemplo, da China, em Xangai ou em Hong Kong. Mesmo valor. O que vai acrescentar é o frete e o seguro. Ou seja, quem quiser montar uma fábrica de panela, poderá montar uma fábrica de panela, trazer todos os equipamentos, trazer todo o galpão, os móveis, o que for, e, em seguida, trazer os insumos sem nenhum imposto, industrializar e exportar para qualquer lugar do mundo sem pagar nenhum imposto. Meus amigos, isso é o que existe no mundo. Isso é que o mundo inteiro faz. Quem quiser conhecer como foi a transição econômica na China, que para mim é a maior obra dos chineses, não é a muralha da China. A maior obra é num país comunista você fazer uma transição econômica e hoje ser o país mais capitalista do planeta. Claro que é comunista, os trabalhadores não têm direitos sociais nenhum. Não tem direito trabalhista, direito previdenciário, não tem direito algum. Agora, o Brasil vai agora se tornar uma China democrática, porque o Brasil, com esse programa que nós aprovamos, ele vai abrir as portas para o comércio exterior, as portas do
do Brasil serão abertas para o comércio exterior. O Brasil, Ailton, participa com apenas 11,5% do PIB nas exportações, contra 29,5% da média mundial. O Japão, a China tem mais de 60%. A Holanda tem mais de 75%. É quase um porto a Holanda. Ou seja, imagina você o tanto de dólar que entra nesses países. Imagina você que a China passou o Japão. Imagina você que a China hoje ameaça passar os Estados Unidos. Ora, o Brasil, na época do presidente Sarney, quando foi feita essa lei que nós alteramos ontem, o Brasil tinha um PIB maior que a China. A Itália tinha um PIB maior que a China. A Itália, que é um país menor que o Maranhão. Ora, então, o que nós estávamos fazendo? A gente estava aqui administrando pobreza no Maranhão. Aliás, tem alguns que têm interesse nisso, de fazer a exploração política da pobreza. Nós queremos sepultar isso, abolir isso do Maranhão. Isso é abolir a escravidão. Por quê? Usar as pessoas para tentar fisgá-la pelo estômago, para torná-los eleitor permanentemente de cabresto, é cruel. É próprio, sim, de regimes autoritários, comunistas, que não querem cuidar das pessoas, que querem, sim, controlar as pessoas. Agora o Maranhão terá oportunidade para o maranhense. Qual é o maior patrimônio do Maranhão? O maior patrimônio do Maranhão são os maranhenses. Em segundo lugar, são as nossas águas, porque sem água não tem vida. Os maranhenses não têm direito a nada, a não ser um governo que faz rua com dinheiro emprestado, praça e aumenta impostos. Me diga, uma indústria que foi instalada no Maranhão nos últimos 6, 7 anos. Uma indústria. Ao contrário, as empresas foram fechando, porque não suportam a carga tributária que já é alta no Brasil. Por isso estamos promovendo uma reforma tributária. E o governador do Maranhão atual é o único da história do Maranhão que aumentou a alíquota de ICMS, que é o maior imposto do Brasil. Essa foi a razão, por exemplo, da Alcoa fechar a fábrica de alumínio, que gerava milhares de empregos e que gerava até engarrafamento na saída de São Luís, daqueles ônibus da Cines Branco. Acabou. Não tem mais engarrafamento. Claro, a Alcoa demitiu os funcionários. Ora, se eu reclamo há 16 anos que eu trato disso no Congresso Nacional, são 3 mandatos de deputado federal, 12 anos, 6 anos de senador, 18 anos. 18 anos que eu carrego sozinho, como que pregando no deserto a bandeira da zona de exportação do Maranhão, como também a da base de Alcântara. 2 presentes de Deus que nunca foram desembrulhados. É como se você, maranhense, morasse em cima de um garimpo e fosse condenado a passar fome. Um absurdo inaceitável. E o mais absurdo ainda são políticos medíocres que usam a pobreza do povo para poder ganhar as eleições. Alguém diz assim para mim, alguém não, muita gente. Roberto, é muito bonito tua bandeira, mas isso não vai dar voto. Eu não estou trabalhando só por conta de voto. Aliás, eu quero dizer que esse projeto não é para quem tem título de eleitor. É para as crianças que têm um futuro pela frente. Aliás, poderá ser, inclusive, para aqueles que nem nasceram ainda. E eu não estou incomodado com isso. Eu me lembro que o Churchill, na Inglaterra, ele ganhou a guerra e perdeu a eleição. Mas alguém aqui pode me responder o nome da pessoa que ganhou do Churchill? Pois então, se tiver que ser um Churchill, que seja. Melhor, porque é reconhecido pela história. Senador, inclusive, quando o senhor fala de quase 2 décadas desse trabalho, é importante ressaltar. Eu acompanho o trabalho do senador e sei que essa luta dele é de muito tempo e não é uma luta fácil. Como ele falou, 18 anos, quase 2 décadas, em prol do futuro do Maranhão, de uma visão
que infelizmente muitos políticos não tiveram ao longo desses anos. Mas minha outra pergunta é o seguinte: o senhor estava bastante otimista com relação à passagem dessa matéria pelo Senado. Na sua opinião, o que é que pode ter acontecido durante essa votação da MP? A forma como a matéria ela foi colocada em votação pode não ter ficado clara para os senadores? Será que aconteceu isso? Você fala do Senado. Senado, sim. Olha, veja bem, eu acho que a votação do Senado ela foi uma votação muito confusa, o processo de votação. Em verdade, a gente estava disputando interesses gigantescos com grupos fortíssimos. Por exemplo, São Paulo. Muitos deputados de São Paulo votaram a favor, muitos votaram, são amigos meus, eu pedi, expliquei. Na Câmara, quando estava em votação, a liderança do PSDB ia votar contra. E eu liguei para o deputado Cury, meu amigo, eu conheço ele. Eu expliquei o que era. Normalmente, o parlamentar, o deputado ou o senador, ele fica muito refém da assessoria, das assessorias técnicas, da consultoria. E ele, pela quantidade de atividades, sobretudo na época de pandemia, que trabalha muito a votação eletrônica, o processo de votação não é presencial. Então ele está numa reunião, numa audiência, por exemplo, aqui agora, digamos que estivesse tendo votação no Senado, aí abre o painel, aí a votação é eletrônica, aí o assessor vem, senador, painel aberto, votação. Aí eu pergunto, voto sim ou não? O que é? Não, requerimento, não sei o que, é o projeto, não sei o que. Aí o cara vai lá e bota no próprio celular dele, ele entra e vota sim ou não. Eu falei com vários senadores do Brasil que acompanham essa luta nossa e que votaram o requerimento do senador Eduardo Braga Kier, do Amazonas, portanto, todo o Amazonas contra, por quê? Porque lá tem a Zona Franca de Manaus. Então, eles acham que vão perder indústrias para São Luís. Poderão perder mesmo, mas isso faz parte do mercado. O Maranhão não perde o seu maior patrimônio, que é maranhense, para os outros estados? E perde por quê? Porque o Maranhão, além de campeão de exclusão social, ele é campeão de expulsão social. Tem mais de 1 milhão de maranhenses que a cada 10 anos migram para outros estados em busca de sobrevivência. Alguém já parou para pensar como esses maranhenses vivem em São Paulo, em Brasília, no Pará? Imagina você, quando estava para criar o estado do Carajás, que é na banda do lado de cá do Pará, do lado de cá do Maranhão, do lado de lá estava para criar o estado do Tapajós, pois na área a ser emancipada do estado de Carajás, tinha mais maranhense do que paraense. O Pará, em busca de garimpo. Quantos garimpeiros tem no Maranhão que foram embora, deixando a mulher? E aí separa, a mulher fica criando filho sozinho. A mulher quer quebradeira de coco. Se alguém já parou para pensar isso? Na chacina de Carajás, teve 18 mortos, 17, 18 mortos. Quantos tinham do Maranhão? 13 do Maranhão. Eram maranhenses. Amigos, amigas, o caso é muito sério. Eu uma vez estava em meu gabinete, em Brasília, me chega lá o prefeito de Parauapebas, uma grande cidade do Pará, que recebe royalties, riquíssima. Aí ele pediu para falar, eu atendi. Senador, eu vim aqui, ele pediu ajuda. Eu estou com meu mandato ameaçado de ser cassado, porque os vereadores, não sei o quê. Aí eu parei comigo, eu pensei comigo, o que eu tenho a ver com isso? Eu sou do Maranhão. Aí eu disse, sim, prefeito, e em que eu posso ser útil? Ele disse, não, é porque os vereadores lá quase todos são maranhenses. Eu queria que o senhor falasse com eles, que me disseram que o senhor conhece essa turma do município A, B, C, D, e foi dizendo. Aí eu tive que falar com os vereadores, explicar que um processo de cassação é traumático, é ruim, que quem dá o poder é o povo, e é também quem tira quando cansa. Alguém já me viu aqui conspirar contra o governo Flávio Dino, quando ganhou a eleição ou quando foi reeleito? Não. Ou contra algum outro governo. Eu fui contra o impeachment da Dilma. Quem é do PT e é amigo meu, a maior testemunha disso é meu saudoso amigo, irmão Robert Lobato.
Eu trabalhei o que pude para não ter aquele processo. Eu sabia que aconteceu o que aconteceu, mas aconteceu, paciência. Então, eu não faço oposição ao país. Nunca fiz. Trato o governo Bolsonaro como tratava o governo Dilma e o governo Temer. 3 governos nesse meu mandato de senador. Qual a diferença? Não tem diferença. Eu represento, não é o governo, eu represento, não é o presidente, muito menos. Eu represento, não é o governo do Maranhão. Eu represento o Estado do Maranhão. E em nome dessa defesa eu faço qualquer coisa. Agora, eu não sou hipócrita, eu não sou mentiroso e eu não sou ingrato. Eu disse há pouco que Deus deu vários presentes para o Maranhão, vários. São inúmeros ativos econômicos que estão adormecidos há décadas. Digo sobre 2 deles. Podia falar do terceiro, por exemplo, o Lençóis Maranhenses. É um ativo econômico. Imagina você se os Lençóis Maranhenses fossem no meio da Europa, ou se fosse na Flórida, ou se fosse na Ásia, ou se fosse no Ceará, ou no Pernambuco. Aquele povo que mora ao redor do Lençóis Maranhenses estava passando fome? A pesquisa feita recente pelo um órgão do governo federal mostrou os 30 municípios com menor infraestrutura no Brasil. Dos 30, 16 do Maranhão. 16 do Maranhão. Alguns outros do Pará. Aí a pergunta é, dos 16 do Maranhão, tem algum da região dos Lençóis? Todos. Todos, exceto Barreirinhas não está. Por quê? Porque a cidade de Barreirinha está fora do parque. Mas dentro do Parque Nacional está boa parte do município de Santo Amaro. Eu consegui uma emenda de 1,5 milhão para fazer uma escola num povoado chamado Betânia, em Santo Amaro. Há 3 anos. Nunca começou a obra, nunca nem adquiriu o terreno. Sabe por quê? Porque para começar a obra tem que mandar a escritura do terreno, a prefeitura tem que mandar a escritura do terreno para o FNDE. E não consegue, então significa que não vai construir a escola. Ou seja, o ICMBio decide se o sujeito vai ser analfabeto ou não, pronto, acabou. E não há quem mude. Aí aparece um cidadão que tem coragem de peitar esses esquerdopatas, que faz esquerdismo, que Lenin dizia que é o lado mais ingênuo do comunismo, é o esquerdismo. Ele pega e peita. Aí Bolsonaro veio e disse, vem cá, o que é que está acontecendo aí? No 2º mês do mandato, ele me convidou para ir aos Estados Unidos. Nós fomos aos Estados Unidos e assinou o acordo de salvaguarda em Alcântara. Alcântara é do Maranhão, onde tem as pessoas mais pobres do Brasil. E dentro do Maranhão, qual é a região mais pobre? É a região norte, apesar da capital estar do lado. E Alcântara está na Baixada Maranhense. Gente, como é que o governador do Maranhão pode ser contra isso? Por que vocês acham que ele reteve vacinas agora, mandadas pelo Bolsonaro, que ele está fazendo para prejudicar o prefeito Braide, que está com essa maluquice, ele só consegue prejudicar a população do Maranhão? Como é que ele escolheu Alcântara para dizer que ia vacinar? Na verdade, Alcântara tem 23 mil habitantes, mesmo tamanho de Corru, na Guiana Francesa, que está bem em cima, que também tem uma base espacial. Qual a diferença? É que o habitante de Corru tem uma renda per capita de 17.500 euros. E a Alcântara não se pode falar. Não pode falar. Nós estamos na hora do almoço e eu não quero baixar a estima de nenhum maranhense que já tem uma estima baixa. De modo que o governador foi lá para peitar o presidente, para dizer que ele que cuida de quilombola não é Bolsonaro. Então é muito lamentável que essas coisas aconteçam no Maranhão, mas o importante é falar de coisas boas. E fazer coisas boas é o mais importante. Quem está me ajudando a desembrulhar esses 2 presentes que Deus nos deu, a base de Alcântara e a Zema, é o presidente Bolsonaro. E eu não posso deixar de... Ou alguém é ingênuo o suficiente para achar que Roberto Rocha conseguiria aprovar o que conseguiu sozinho, por cima do presidente da República e do governo federal. Jamais. Senador, agora há pouco o senhor falou do outro senador chamado Eduardo Braga. Eu quero voltar a esse assunto para que o povo do Maranhão saiba que, infelizmente, a gente tem inimigos, digamos assim.
Eu quero que o senhor fale sobre o posicionamento desse senador, do Eduardo Braga, que é do MDB lá do Amazonas, ao se contrapor a essas alterações propostas pelo PLV. Ele chegou, inclusive, a comemorar nas redes sociais essa aprovação lá do Senado, da MP em seu texto original. Pelo jeito, comemorou antes do tempo. Eu pergunto ao senhor, realmente ele comemorou antes do tempo? Eu acho que nós estamos com um problema no áudio do senador, né? O sinal não está chegando bem aqui. Dá para resolver agora, não? É de lá, o som não está legal, senador. Infelizmente, justamente nessa pergunta que eu queria que o senador falasse, lá não está legal, infelizmente, a conexão. O áudio está meio ruim. Mas é interessante a gente debater esses assuntos, minha gente, porque é preciso que o povo do Maranhão saiba quem ajuda o Estado. Quem tem a consciência, quem tem a visão de futuro de ajudar o povo maranhense. Porque quando a gente fala de economia, ela vai chegar ao ponto de ajudar você no seu dia a dia, futuro do seu filho, do seu neto, futuro inclusive de quem ainda não nasceu. Isso é importante a gente destacar isso daqui. São 13 horas e 52 minutos, nós estamos ao vivo conversando com o senador Roberto Rocha, falando sobre a ZEMA, a Zona de Exportação do Maranhão, um assunto que influencia diretamente no crescimento do nosso estado, na economia. Um estado tão rico que, ao mesmo tempo, mostra tanta miséria, tanta fome, tanta gente sem emprego que precisa sair do Maranhão para ganhar a vida. É importante a gente debater esses assuntos para que você, maranhense, que está me assistindo agora, saiba que existem pessoas que lutam por você. Porque a gente fala muito, porque o político só pensa em si, não faz nada pela gente. Faz. Tem gente que está lá na Câmara Federal, está lá no Senado Federal lutando por nós. A gente vai conseguir retomar a ligação com o... Tá ligado? Certo. Vou aguardar um pouco então. Então é importante, às vezes pode parecer um assunto chato, mas veja bem, quando você fala de economia, de um crescimento econômico de um estado, é o crescimento do seu emprego, da sua qualidade de vida. É o que ele falou lá. Minha gente, se esses Lençóis Maranhenses fossem no estado de Pernambuco, do Ceará, irmão, eles eram bilionários. A gente tem uma riqueza enorme no Maranhão que é mal explorada ou nem explorada por falta de políticas públicas. Então é importante ter essa visão. Porque eu não gosto de política. Irmão ou irmã, qualquer um de nós, cedo ou tarde, esbarra na política. Bora voltar a conversar com o senador. Agora o nosso link já está ok, através do Skype. Eu queria só retomar a pergunta para ele falar desse senador aí do MDB lá do Amazonas, né? Que parece que é nosso inimigo, rapaz. Está com medo, senador, é isso? Ele está com medo de aprovarem aí a nossa ZEMA e de repente eles perderem. É isso mesmo? Diga lá, agora o som está chegando bem. Eu quero que o senhor fale aí para a gente desse, não diria inimigo, mas alguém que está torcendo contra a gente. Diga lá. Olha, a Zona Franca de Manaus é um importante instrumento que existe de desenvolvimento. De fato, você se parar para pensar assim, imagina Manaus, que o Amazonas é um estado muito grande, cabe o Nordeste todo dentro, mas o Amazonas se resume na prática a Manaus. O eleitorado, a população está toda lá. Imagina assim, se Manaus e o Amazonas perde a Zona Franca. Imagina se não existisse a Zona Franca. Como é que era o Amazonas? Como é que era o amazonense? É o que o maranhense vai se perguntar daqui a alguns anos. Imagina o Maranhão sem a ZEMA. A diferença é que enquanto Manaus está no meio da selva, sem logística, não há produção sem logística. A infraestrutura é muito ruim. Ou seja, Manaus, mesmo depois de 50 anos, mais de meio século, nunca teve indústria. Não tem indústria. Lá é assemblagem. Assemblagem é montagem, é montadora, tipo a da Honda. Pega uma peça daqui, outra dali, outra dacolá, o guidão vem da China, o pneu vem da onde, o motor vem não sei da onde, aí monta e vende para o mercado interno sem imposto nenhum. Qual que é a diferença? É que o nosso
está em São Luís, no meio da ALCA, Área de Livre Comércio das Américas. São Luís é o local mais próximo do maior mercado do mundo, que é o mercado americano. São Luís está perto do mercado europeu. São Luís é próximo de Portugal, que é na Europa. Portugal pode ser a porta de entrada da Zema. Ora, São Luís está perto do mercado asiático pelo Canal do Panamá. Além da localização geográfica, São Luís tem o melhor porto do Brasil. É o segundo melhor do mundo. Tem calado natural. Porto precisa de ter calado. É como uma rodovia. Como é que o carro, a carreta, se a rodovia não é boa? Então o Maranhão é abençoado. Abençoado por Deus. E punido não é pela natureza, é pela mediocridade de políticos. Nós temos o lugar mais alto do mundo, que é Alcântara, para lançamento de satélites e foguetes. É a melhor janela para os ares. Nós temos o local mais fundo, que é a melhor porta para os mares. Diga se isso não é 2 presentes de Deus. E diga quem é que está desembrulhando esses 2 presentes. Se não é o senador Roberto Rocha, com o apoio decisivo do presidente da República. De tal modo que eu estou muito tranquilo. Eu não quero estar falando aqui do senador do Amazonas. Eu acho que ele está jogando para a plateia dele, está jogando para o eleitorado dele. O que é incompreensível é políticos do Maranhão votar contra o Maranhão. Eu até admito e admiro de tal modo que os políticos do seu estado se unam, mesmo sendo adversários. Eu fui agora, recentemente, inaugurar uma ponte importante no Piauí, que liga Piauí e Maranhão. Que solicitação nossa e também do Piauí, dos senadores, para o presidente Bolsonaro. Alto Parnaíba só tem 13 mil habitantes. Tasso Fragoso nem a metade disso. De Alto Parnaíba para Balsas, 240 quilômetros. Pouquíssimo eleitorado, pouquíssimo. Por isso que tem muita produção de grãos, porque tem pouca gente. Alguém já viu falar aqui de conflito de terra do Sindicato dos Trabalhadores Rurais em Balsas, que é hoje o maior município do Maranhão, com mais de 13 mil quilômetros quadrados, mais da metade do estado de Sergipe ou de Alagoas? Nunca ninguém viu falar. Bom, do lado do Piauí estavam os 3 senadores. Independente de apoiar o presidente ou não. Política pública. Do lado do Maranhão só estava um. Mas se o governador fosse aquele comunista vagabundo lá da Coreia, eu estava lá. Mesmo que não fosse convidado, eu podia estar lá, na plateia. Eu sou senador, mas eu sou cidadão maranhense. Pois os cidadãos maranhenses foram proibidos de ir para a inauguração. Porque a inauguração, de fato, foi no lado do Piauí. Santa Filomena. E aí o Palanque, o presidente da República, estava lá, pois a polícia do Maranhão, o governador botou dentro de uma barreira para não deixar os maranhenses, vários que foram de vários estados. Que loucura é essa? De lá o presidente foi para Imperatriz. Aí pegou o helicóptero no dia seguinte e nós fomos a Sailândia. Eu mostrei de cima para ele. Presidente, tá vendo ali aquela plantação? Aí estava ele, o ministro Tarcísio e o ministro, o general Heleno, dentro do helicóptero. Ele, o que é aquilo ali? Eu digo, aquilo ali é eucalipto. Aquilo ali é eucalipto. E aquilo é eucalipto. Você sabe por quê? Porque a Imperatriz tem hoje a maior fábrica da Suzano. Tem uma fábrica de papel higiênico lá, presidente, que eu fui visitar, que no chão da fábrica tem muito pouco funcionário, tudo automático, tudo virou robô. Então, a fábrica para rodar tem que ter madeira, eucalipto, para fazer celulose. E esse eucalipto é plantado até uma distância de 300 quilômetros para ser viável. Então a produção toda é aqui, ó. Por isso que necessita duplicar a BR-010 de Imperatriz a Sailândia. Sabe quanto tem no orçamento esse ano que o senador Roberto Rocha botou? 60 milhões. Mas não vai começar porque não tem projeto. De tal modo que eu entendo que os senadores dos outros estados, como o de Amazonas, se unam. Você viu ontem na Câmara os deputados do Amazonas. Agora, eu reclamo que isso deveria também acontecer no Maranhão. Você viu o governador se manifestar sobre a Zema? O governador estava em Brasília. Mas ele estava fazendo política, esculhambando o presidente todo dia, como ele faz o dia todo.
E a pergunta que fica, como votou o partido do governador ontem na Câmara? Eu deixo a reflexão para vocês saberem. Seja o PCdoB, o de ontem, seja o PSB de hoje. Pergunte, veja como votaram esses dois partidos na votação de um projeto que liberta o Maranhão economicamente e tira os maranhenses do atoleiro social. Senador, ficamos curiosos. O senhor pode responder para a gente como é que voltou o partido atual, o antigo, do governador do Maranhão com relação a Zema? O senhor pode responder para a gente porque o senhor atiçou nossa curiosidade. A gente que é eleitor, que é maranhense, quer saber. O partido do governador, o antigo ou o novo, como é que eles votaram? Você tem alguma dúvida de como ele poderia votar? O Porto do Itaqui, a Zema, ela pode se confundir com o Porto do Itaqui. Porque se você for fazer o extrato da Zema, é o porto, é a área portuária. Ora, por que não tem uma Zema falando no Piauí, Teresina? Porque não tem porto. Ou em Brasília? Porque não tem porto. Apesar de poder fazer ZPE. Tem ZPE proposta para Araguaína, em Tocantins, para Uberaba, em Minas Gerais, etc. O curioso é que no Maranhão não tinha. Não tinha, porque a lei era só podia ser proponente governo, seja estadual ou municipal. Como o Maranhão não tem governo, o Maranhão tem um prefeito estadual que quer fazer só rua, com dinheiro emprestado. E rua que se acaba no primeiro inverno. Claro, para ter que fazer de novo. Porque se prestar, não controla, se liberta. Por que não quer empresas, empregos, desenvolvimento? Porque perde a única coisa que tem, que é o discurso. Por que quer os quilombolas vivendo como vivem? Numa pobreza total. E não apresenta uma alternativa. Eu posso até admitir, não, é contra isso. Tá bom, é contra isso. E é a favor de quê? De nada. De ficar do jeito que tá. Então, eu digo a você que foi com muita tristeza, mas sem nenhuma surpresa, que ontem eu vi de novo o PCdoB e o PSB votarem contra a Zema, contra o Maranhão. É uma pena muito grande. Agora, esclareça para nós, senador, esses aspectos dessa medida provisória que favorecem aí o acordo com a base de Alcântara. O senhor sempre fala de dois ativos importantes existentes aqui no Maranhão. No caso, a base e o porto de Itaqui. Eu queria que o senhor discorresse sobre isso também. Olha, eu disse que a lei atual, que é uma lei da época do Sarney, que como presidente teve o cuidado de ir à China naquela época, e lá viu o que estava acontecendo com a China. Na época, repito, o PIB do Brasil, ou seja, a riqueza do Brasil interna, era maior do que da China. Aí, ele veio e fez a lei, propôs a lei das EPS. Eu conversando com ele, recentemente, ele me disse, meu filho, esse negócio aí que fez a China virar o que virou. E é verdade. Não é só a China, Índia, todo lugar. Presidente, por que nunca avançou essa coisa? Porque o São Paulo não deixa, nem o Amazonas. Eu disse, é uma tarefa difícil, mas eu vou peitar esses caras. E peitar no melhor sentido. Nós fizemos um debate, quem assistiu à sessão do Senado viu, debate de argumentação. O senador Eduardo Braga dizia, não pode montar em São Luís uma área e que os bens de capital podem ser importados sem imposto. Bens de capital são máquinas, equipamentos para se montar uma indústria. Eu disse, senador Eduardo Braga, não precisa desse projeto aqui para poder fazer isso acontecer. Já é assim. Na lei atual já é assim. Agora, diferente do que nós estamos propondo, é quando você manufatura e leva para exportação, zero de imposto. Mas se você vende para o mercado interno, tem que pagar 100% dos impostos, como se estivesse importando, para não concorrer de maneira desleal com indústrias nacionais. Além disso, nós colocamos uma multa, 0,3% ao dia, a partir do fato gerador, até o limite de 20% a multa. Além disso, tem juros. Ou seja,
O sujeito que vai montar uma fábrica de panela em São Luís, eu falo de panela porque tem a Alumar. Bem, a Alumar vai voltar a funcionar. Claro, vai ter mercado, vai ter indústrias. Entendeu? Vai ter. Como é que nós estamos aí no área de litoral, de salitre, e que todo mundo está usando cada dia menos madeira, e você não tem uma fábrica de perfil de alumínio para fazer esquadria de alumínio? Não, o Maranhão não tem governo. O Maranhão tem um hóspede no palácio. Um despachante de luxo. Essa que é a realidade. Roberto, tu queria ser governador? No padrão do senhor Flávio Dino, jamais eu trocaria o conforto do meu lar, da minha família, do meu travesseiro, para ser gerente de uma folha de pagamento. Porque ele pode fechar o governo e botar um departamento de pessoal que não faz diferença. Não faz diferença. Isso por enquanto. Porque daqui a pouco o Maranhão não vai ter dinheiro nem para pagar os funcionários. Sabe quando? Quando acabar a carência do empréstimo do BNDES, cujo avalista é o FPE, Fundo de Participação do Estado. Aí sim, o governo federal, que é o dono do BNDES, seja quem for o presidente, ele vai dizer que é o Bolsonaro. Mas não vai ser ele, porque ele já vai estar saindo do governo. Já vai ter saído do governo. A bomba que ele tirou o pino e a granada vai estourar no colo do próximo governador. Vai estourar lá em 2023. Então, quem é que vai assumir o governo? Qual é o apetite que tem de assumir o governo nessas condições? Só tem um interesse. Eu só me sinto animado de ser candidato ao governo do Maranhão, e eu confesso a você, com toda a modéstia, sem nenhum ar de arrogância. Não existe no Maranhão, da minha geração, nenhum maranhense que conheça o Maranhão melhor do que eu conheço. Pode até ter que conheça igual, mas não conhece melhor. Pode me convidar, pode convidar o governador, quem quiser, para discutir o Maranhão. Não é o governador, nem o governo. Mas se quiser eu discuto também. Discutir o Maranhão, fazer o que fizemos ontem. Nós não podemos ter um governador, meus amigos, que tenha como bandeira única a bandeira do contra Sarney. Aí, por conta disso, ele vira governador. Aí chega no palácio e não sabe fazer nada, a não ser politicagem, perseguição barata. Não. Me diga, qual é o projeto que tem? Me diga aí, um projeto de desenvolvimento que tem no Maranhão hoje, ou que tem projetado em execução, ou que tem projetado. Não há. Não há. Agora, a Zema não é um projeto de governo. A Zema é um projeto de Estado. Como é que vota contra o projeto de Estado? Para o povo, isso não é para mim, isso não me dá voto, gente. Não me dá voto. Olha, eu tive uma outra alegria muito grande essa semana. Muito grande. Eu estava tão convencido e tão otimista, porque eu não desisti da Zema, sabe por quê? Porque eu nunca desisti e nunca vou desistir do Maranhão. Para mim, a Zema e o Maranhão são coisas iguais. Eu tenho tanta convicção nisso que o edital de publicação da ponte que liga o eixo Itaquibacanga, região do Bonfim, até o São Francisco, até a Ilhinha, foi publicado ontem no Diário Oficial. Paulo, se você puder pedir para... eu pedi para mandar para teu WhatsApp, aí, se puder, a televisão botar aí... a gente está até mostrando agora a imagem desse Diário Oficial da União. O que foi publicado no Diário Oficial. Ou seja, eles dizem que é mentira, que eu estou inventando, factoide. Não é assim, não. Lister Caldas dizia, quem viver, verá. Mas já está vendo. Não é que vai ver, já está vendo. Está aí, ó, publicado no Diário Oficial da União. Aí vai ter agora uma licitação, quem ganhar começa. Por quê? Porque aquela região do eixo Itaquibacanga é hoje maior que a população de Imperatriz. Será que não merece uma obra de tamanho porte? Claro. Só tem uma entrada e uma saída. É a barragem do Bacanga. Quem mora lá, trabalhador humilde, que tem que acordar de madrugada para poder chegar na casa do patrão cedo, conhece o que eu estou falando. A babá do meu neto mora lá. E aí são aqueles que a gente chama de invisíveis. Sabe como é que ela faz para chegar lá na península, onde eu moro, cedo? Ela não vai no ônibus porque não consegue chegar. Claro que ela não tem carro. Claro por quê? Porque era bom que tivesse, mas não tem. Não tem renda. Não tem renda. Ela está trabalhando para sobreviver.
ajudar na renda familiar do marido. Pois ela faz o quê? Ela paga R$2 por uma canoa que tem um motorzinho rabeta que sai lá do Bonfim até o São Francisco. Eu nem sabia que isso existia. São os nossos chamados invisíveis, mas que eles têm carne e osso. Eles são maranhenses de verdade. Bom, além da população atual, que é crescente, do eixo Taquibacanga, tem a Zema. A Zema fica exatamente no Itaqui. E aí, quando a Zema estiver funcionando, fábricas chegando, como é que vai ficar o acesso? Aí nós já estamos pensando além, nós estamos um passo além do nosso tempo. Agora, nós não podemos ficar olhando no retrovisor, não. Até quando era conveniente, pouco tempo atrás, o discurso era só um. Sarney, Sarney, canta Sarney, o programa mais Sarney, ou menos Sarney. Mas agora, fizeram uma aliança, o próprio governador paga para Mirante muito mais do que a dona Rosiana pagava, como ele paga uma fortuna para as televisões do Brasil inteiro, do dinheiro do maranhense, aí não fala mais. Por que não fala mais? Porque não convém. Ou seja, o discurso é de acordo com a conveniência política eleitoral. Política eleitoral. Meu pai era o melhor amigo do Sarney. Meu padrinho, Dona Marli, minha madrinha. Mas eu não sou o que sou. Eu sou o que eu represento. E pelo Maranhão eu brigo com qualquer um. Eu disse para o presidente Bolsonaro essa semana. O líder do governo, no Senado, trabalhou contra o projeto. E eu disse, eu não aceito. Eu não troco o seu governo pelo que eu represento, que é o Maranhão. O governo está de um jeito e o presidente está do outro. Eu tenho todo o seu respeito, admiração e confiança, presidente. E o senhor tem o meu. Mas o seu governo não está fazendo certo. Porque devia pelo menos me comunicar, para eu não passar o constrangimento que passei. Eu não aceito isso. Eu cheguei a botar nos ônibus de São Luís, naquela noite, na noite de antes de ontem, adesivos. Circularam em São Luís. Não tinha nem votado da Câmara ainda. Eu quase fico doido para poder convencer o presidente da Câmara a botar para votar no dia seguinte. Item número 1 da pauta. Fizeram tudo para tirar. Fizeram tudo até para deixar caducar a medida provisória. Mas a gente foi lá e lutou bravamente. Vocês não têm noção do tanto de contato que eu fiz ontem. Eu amanheci com dor no ouvido, de tanto falar no celular. Ora, tudo bem. É por uma boa causa. É por uma boa causa. E eu, mesmo com essa relação toda, eu tive dificuldades de convivência com a governadora Rosiana, não tanto com ela, mas com pessoas próximas dela, e essa foi a razão de eu ter me afastado. E com muito respeito às pessoas são do PT, amigos, são adversários, pensam diferente. Vários me pediram para votar a favor, contra a abertura de capital da Eletrobras. Eu disse, vem cá, mas não posso fazer isso. Eu não posso por convicção. Como é que o PSDB é um partido que é liberal, um partido que nasceu com essa bandeira? Bandeira da privatização, bandeira do livre mercado, bandeira do Estado enxuto. Como é que vota contra? A Eletrobras, de 2012 para 2015, acumulou um prejuízo de 30 bilhões, com 23 mil funcionários, caiu para 12, e agora tem lucro. A Eletrobras nunca ganhou leilão na ANEEL. A Eletrobras, claro que o Brasil vai ter apagão ano que vem, iria ter. E quem sabe a oposição queria isso, né? Claro, Bolsonaro, aí, apagão. O Brasil está crescendo 5% esse ano do PIB, em plena pandemia. O ano que vem vai crescer 7%, 8%. Então vai faltar energia. Claro! Tem que fazer alguma coisa. Tira dinheiro da vacina para poder botar na Eletrobras? Tira dinheiro aonde? Da educação, da saúde? E quem é que vai inventar dinheiro? Abre o capital para o mercado privado comprar. A Eletrobras hoje tem, o governo tem na Eletrobras, acho que 68%, vai ter agora 45%. Nós estamos falando aí de 17% aproximadamente para vender as ações.
Isso vai injetar bilhões de reais. Foi feito assim com a Embraer, por exemplo. Foi feito assim com as... Imagina se ainda fosse da Telebrás. Será que nós teríamos o telefone na mão como todo mundo tem hoje? Quem que não se lembra como era? Telefone que você botava até no imposto de renda. Era um patrimônio. Telefone fixo. Mas tem gente que quer que a Eletrobras vire um correio, que não vale nada, que ninguém quer comprar. Não. Então, dos 7 senadores do PSDB, só um votou. Fui eu, Roberto Rocha. Por quê? Porque eu não voto contra o Brasil. Eu não quero saber se é Bolsonaro. O que é isso? Não, não voto. Me convença. Ninguém convence. Então, pronto. Então, eu não misturo uma coisa com a outra. Eu tenho minha posição pessoal, eu posso até ter opiniões, e tenho, em relação à pessoa do presidente, à pessoa do governador, à pessoa do prefeito. Mas eu não tenho o direito de eu, no mandato, eu expressar e representar a minha vontade. Ou a vontade do meu partido, seja ele qual for. Ainda mais o PSDB, que nem eleito pelo PSDB eu fui. Eu fui eleito pelo PSB. Agora, eu devo lealdade ao partido, sim, mas eu devo obediência ao povo do Maranhão. Ao povo do Maranhão. E eu não vou brigar com o presidente só para agradar o partido e os paulistas, para poder ser hostil ao presidente da República, que atende às demandas que eu levo do meu Brasil, que é o Maranhão. Não faço. Posso brigar com ele, posso romper com ele, se houver interesse para isso do Maranhão, justificativa. Mas eu jamais vou romper com o Brasil. Jamais eu vou fazer oposição ao Brasil. Por quê? Porque eu não tenho plano B. Eu não tenho Brasil B. Eu sou brasileiro, meus filhos, meus netos, aqui eu nasci, aqui eu vivo e aqui eu vou morrer. De tal modo que eu não faço oposição ao país. Eu não sou irresponsável de pensar só em mim, nos meus projetos políticos e colocar o Brasil em sacrifício. Senador, nosso tempo infelizmente está esgotado, assunto extremamente interessante, eu gosto muito de lhe ouvir, o senhor fala verdades e mostra a sua luta pelo Maranhão. Para encerrar, eu queria que o senhor deixasse a mensagem ao povo maranhense, o qual o senhor luta dia e noite, provou aí nessa nossa conversa agora de pouco mais de meia hora, que luta pelo Maranhão não é de hoje. Eu queria que o senhor deixasse a mensagem de otimismo, povo maranhense que está sofrendo com a pandemia, com a crise econômica, com a falta de políticas públicas, a sua mensagem para o povo maranhense que lhe assiste agora. Olha, minha mensagem é uma mensagem de fé, de esperança no futuro cada vez melhor. Nós aqui estamos na terra de passagem, todos nós. Nós temos um objetivo principal, que é entregar às futuras gerações um mundo melhor do que nós recebemos. Infelizmente, o Maranhão tem crescido igual rabo de cavalo, para baixo. Assume o governo prometendo mudar tudo para melhor, mudou, mas para pior. Porque houve um avanço, sim, um avanço do atraso. Se a gente reclama que não tem uma fábrica de panela, só o alumínio, agora não tem nem o alumínio, que aumentou tanto o preço da luz, que fechou a fábrica de alumínio, só tem alumina. E o que é que faz a Alumar? A Alumar vende energia, que ela tem uma rede de Tucuruí até São Luís. E aí demitiu os funcionários. Então a gente espera que o Maranhão possa ter uma melhor reflexão, que as pessoas possam ter oportunidades, para aquelas que raciocinam com a barriga, e eu entendo e sei o que é isso, que eu conheço o Maranhão, elas são vítimas. Eles não são culpados, eles são vítimas. Vítimas dessa política medíocre que a gente quer abominar no Maranhão. E como é que faz isso? Não é no voto. A mudança se faz pela população. Mas a transformação se faz pela gestão. Uma gestão que tenha resultados para a população, não para si mesmo. Então, eu quero aqui dizer que estou muito confiante de que o Maranhão deu ontem um passo muito importante. Aliás, vai demarcar uma data. Nós vamos ter o Maranhão antes da Zema e o Maranhão depois da Zema. Todos vão ver. Basta você perguntar assim, vem cá, se o Porto de Santos fechasse agora, o Porto de Fortaleza, de Pecém, o Porto de Suape, o Porto de Hong Kong, o Porto de Roterdã, a cidade fecha. Mas se por acaso o Porto está aqui, fechar agora, o que é que acontece com você, amigo do Anjo da Guarda, que está do lado? Não tem alteração direta. Por quê? Porque o Porto não interage com a cidade. A economia ali é uma porta de saída. O Porto, ela vai ser agora uma porta de entrada também. Ela vai trazer emprego para você, para seus filhos. Nós vamos abrir o Maranhão para o mundo. O mundo, eu estou indo em breve na Rússia.
para visitar uma fábrica de trilho, que já mostrou interesse de se instalar no Maranhão, em São Luís, com a Zema. Onde é que é melhor? Do lado da mina. A mina está no Pará, tem logística, tem trem, criou a ZPE, faz uma fábrica de trilho. Os caras vão poder trazer todos os equipamentos, tudo, produz o trilho e vende para o mundo todo. Então eu estou convicto de que nós inauguramos uma nova fase, uma nova era. Eu tenho certeza absoluta disso. E eu desejo, sim, eu desejo ao governador, nesse tempo de mandato que lhe cabe, desejo ao prefeito de São Luís, a todos os prefeitos do Maranhão, como desejo ao presidente da República, que tenha sucesso, ou pelo menos que tenha sorte. Alguns não precisam desejar sucesso, porque eles são capazes. Precisa só sorte. Eu quero, ao final dessa conversa, me solidarizar com todos os brasileiros, mais de 500 mil que tiveram pessoas queridas perdidas, vidas perdidas. No Maranhão, milhares perdidos. E a gente vê que quanto mais nós políticos brigamos, mais o vírus se fortalece. E é uma coisa inacreditável o que acontece no Brasil. Quando o Brasil grita por UTI, a oposição resolve fazer CPI, em plena pandemia. Ou seja, algo irracional, que tem só um objetivo, política, só isso. Prejudicar o presidente da República, só isso. Então eu quero me solidarizar com todos, dizer que sou maranhense do Brasil, sou brasileiro do Maranhão e disso eu não abro mão. Quem tiver na minha frente eu vou tentar passar por cima, porque eu sou igual ao rio, eu sou igual à água. Eu não quero brigar com ninguém, eu só quero passar. E a água não briga com o obstáculo, ela simplesmente o contorna. A água quer seguir, a água quer seguir. E eu estou fazendo assim, estou satisfeito, estou feliz, sobretudo porque ontem estava dizendo, quando caiu a conexão ainda há pouco, em meio à comemoração da Zema, eu recebo a notícia do exame do meu filho que fez uma biópsia. Apareceu no seu último exame uma imagem estranha, uma imagem que nos deixou apavorados, não é, preocupados. Após 3 anos de luta contra esse inimigo dentro do corpo dele, do meu filho, essa sim, a minha maior batalha, ele recebe o resultado do exame, a biópsia. Então deu negativo, não é câncer, ou seja, meu filho curou de vez. Então é Deus operando nas nossas vidas. Então eu só tenho que ser grato a Deus, grato a todos os amigos que oraram muito e continuam orando, para que a gente possa ter uma vida feliz em família, que meu filho possa criar o filho dele, que esse é o maior presente que Deus dá a um homem, é ver o filho dos seus filhos. Eu tive esse presente, e eu quero que meu filho também tenha a oportunidade de ver o filho do filho dele. De tal modo que eu quero aqui agradecer a você e deixar aqui uma mensagem importante que precisa ser dita. Eu vejo o governador tentando desqualificar o prefeito em relação às vacinas. Eu quero cumprimentar o prefeito Eduardo Braide. Ele tem se destacado, e eu sou senador e converso com muita gente, pelo seu trabalho, e silencioso, sem alarde, sem fanfarra. Ele não é um fanfarrão. Aí o outro recebe as vacinas do Bolsonaro, embala de vermelho o isopor como se fosse dele. Ele nunca comprou uma vacina, uma única vacina. Aí ele retém a vacina dos prefeitos, os de oposição, não penaliza o prefeito, penaliza o povo. Aí eu estou com o presidente em Açailândia, o que o governador fez? Multou o presidente, multa o presidente da República. Aí, o que acontece? Eu disse ao presidente, a melhor maneira de você responder ao governador é mandando o ministro da Saúde a São Luís, que agora foi descoberta a cepa indiana. Foi descoberta no Porto do Itaqui, que é federal, mas administrado pelo governador, e a gente precisa proteger o povo da ilha, tem 4 municípios, porque é uma barreira sanitária que a gente quer criar. E aí, isso foi sexta. Domingo o ministro chegou. E a meu pedido e do prefeito Eduardo Braide levou mais 300 mil vacinas a mais, e 600 mil testes. O presidente da República, atendendo meu pedido, mandou o ministro da Saúde. Assim o presidente Bolsonaro responde a Flávio Dino. E aí ele quer aparecer em cima dessas 300 mil vacinas também. Ou seja, tudo bem, não me interessa. O interessa é que as pessoas tenham o que eu já tive, a vacina no braço. E eu bati, foi no posto de saúde. Eu fui aplicar, não foi dentro do palácio, não. O
para não ficar dúvida de que eu já tinha sido vacinado, ó, furando a fila. E aquilo foi só uma encenação. Não, eu não quis deixar isso, não. Eu fui lá no posto e vacinei. Vejo todas as autoridades fazer isso, até para dar o exemplo. Mas fica aqui apenas a minha reflexão de que o povo de São Luís está sendo bem tratado pelo senador Roberto Rocha, o povo da Raposo, o Pasto do Lumiar e o povo de Ribamar. Quero cumprimentar, finalmente, o trabalho do prefeito, Eduardo Braide, e dizer que em breve nós vamos iniciar, anotem o que eu vou dizer agora, nós vamos iniciar uma obra muito importante para São Luís, mais uma. Não é a Lagoa da Jansen, que nós vamos iniciar também agora no segundo semestre. Nós vamos iniciar também a obra de reconstrução do mercado central de São Luís. Um sonho do prefeito Braide, um sonho nosso, e nós vamos tornar realidade. A Prefeitura de São Luís não tem recursos para fazer sozinha. Nós estamos viabilizando o dinheiro que eu pedi para o presidente da República e ele autorizou o dinheiro e nós conseguimos os recursos pela Codevasf e nós vamos fazer essa obra belíssima que vai custar 35 milhões de reais, mais um presente para São Luís. Obrigado a você, obrigado a todos pela paciência, pela tolerância e pela audiência. Fique com Deus e até uma próxima oportunidade. Obrigado, senador Roberto Rocha, ao vivo, trazendo aí boas novas. Parabéns pelo seu trabalho, que Deus lhe dê saúde, coragem, força para continuar lutando por nós maranhenses. Obrigado de coração e até uma próxima oportunidade.